Atos 2, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Quando o missionário falou que nós ia termos essa oportunidade de pregar nessa semana, no qual o tema é Despertados para o Novo Tempo, e ali ele dizia, com muito tempo antes, para a gente se preparar, para a gente buscar a Deus, para procurar um texto, para pedir uma direção a Deus. E ali eu buscava a Deus. Deus, eu preciso de um texto para pregar para a tua igreja. E eu não quero algo que seja da minha mente, não quero algo que seja da minha emoção, pois nós conhecemos a maioria dos irmãos, e é muito fácil eu saber que o irmão está passando por prova e eu pregar, tentando consolar. É muito fácil eu tentar pregar para um irmão que eu estou vendo que está andando no erro e tentar doutriná-lo. Mas o melhor é pregar a vontade de Deus, pois Ele sabe o que verdadeiramente nós estamos precisando. E ali eu tentava buscar a Deus com muita intensidade, eu orava, e Deus não me dava nada. Mas nos últimos dias Deus me leva a esse texto, no qual acabamos de ler, e ali de repente vai fluindo as coisas, e eu começo a entender, é de Deus está me dando. Mas até um certo ponto eu não entendia, Deus, o que é que eu vou focar nessa mensagem para os irmãos? E ali quando nós estávamos em Belém de São Francisco, eu conversando mais com o presbítero Diogo, e eu falando da minha mensagem, ele me dizia, qual é o seu tema? E ali de repente solta da minha boca, seja cheio para o novo tempo. Os irmãos entenderam? Seja cheio para o novo tempo. O tema não é despertados para o novo tempo? Quando somos despertados? Aleluia. O tema é seja cheio para o novo tempo. Segure aí, viu? Grave aí. Seja cheio para o novo tempo. Mas antes de começar a pregar nessa passagem, Atos 2, eu quero falar um pouco sobre o ministério de Jesus. A Bíblia vai nos falar, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13, que Jesus, quando começa seu ministério, sobe ao monte para orar, e ele passa a noite inteira orando. E aí quando ele desce, ele chama todos os seus discípulos, que eram muitos, a multidão era grande, e no meio ele escolhe 12, entre eles, no qual são chamados de apóstolos. E é bem verdade, é notório, nós entendemos, nós começamos a entender que durante o ministério de Jesus, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. A Bíblia vai dizer que uma mulher padecendo 12 anos de uma hemorragia, toca apenas na hora do vestido de Jesus, e Jesus diz, levanta, a tua fé te salvou. A tua fé, você foi curado pela sua fé. A Bíblia diz que Jesus faz cego enxergar, leproso ficar são. Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias morto. Mas a Bíblia também nos fala algo muito importante para entendermos a palavra de hoje, que no capítulo 8 do livro de Marcos, versículo 31, vai dizer uma coisa bem interessante. Jesus fala a respeito da sua própria morte, onde nas Bíblias está intitulado Jesus prediz a sua morte. E ali Jesus fala aos seus discípulos, eles não entendem ao princípio, mas Jesus fala aos seus discípulos que era necessário o Filho do Homem padecer. Era necessário Jesus ser rejeitado pelos príncipes das sinagogas, pelos anciões. Era necessário Jesus morrer, mas depois do terceiro dia ele ressuscitaria. Aleluia.
Ele não fez a promessa que é a igreja? Jesus ressuscitou ou não? Jesus ressuscitou ou não? Pois Jesus vai cumprir a sua promessa. Primeiro Jesus promete, depois ele cumpre. E agora Jesus ressuscita. Em Atos, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Jesus passa 40 dias na terra junto com seus discípulos, ensinando acerca do reino de Deus. E agora eu imagino Deus. Se Deus está ensinando acerca, Jesus está ensinando acerca do reino de Deus aos seus discípulos quando ressuscita. E agora ele está ensinando. Eu imagino Jesus chamando Pedro. Vem aqui, Vinícius, por favor. Vinícius vai representar Pedro. Vitor, vem aqui, por favor. E Ricardo, chega aqui. E agora Jesus está ensinando os seus discípulos acerca do reino de Deus. E agora eu imagino Jesus junto com os seus discípulos chamando, vem aqui, Pedro, por favor. Chega aqui. Imagine que você está com a espada na mão, embanhado, e você vai tirar. Pedro, pega a sua espada e joga fora. Você entendeu? Pegue a sua espada e jogue fora. O que Jesus quer dizer para Pedro e para mim nessa noite, para você? Pedro, acerca do reino de Deus, espada não serve. O que serve é oração. Pedro, o que serve no reino de Deus que você vai precisar não é espada, é oração. O que você vai precisar é jejum, é consagração, é uma vida íntima com Deus na sua caminhada. Jesus quer falar para os Pedros dessa noite que estão aqui presentes. Eu não sei se tem, mas o Senhor sabe, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Olha o que é que Jesus está dizendo para você, Pedro, que está aqui nessa noite. Ei, quando você estiver diante das suas tribulações, quando você estiver diante dos seus problemas, a sua espada não vai prevalecer. A sua valentia não vai prevalecer. A sua ira não deve ser mostrada ao público. Sabe o que é que ela tem? Sabe o que é que você tem que mostrar? A sua intimidade com Deus, a sua sabedoria. E ali Jesus dizia, eu imagino Jesus dizendo, Pedro, joga a espada fora. A partir de agora você não vai precisar mais. Você não vai precisar mais. E agora eu imagino Jesus chamando. Vem cá, João. Vem aqui. João, você ama as pessoas. Você não ama as pessoas, você não ama o Evangelho. Você que ama as pessoas, você que faz caridade. Você que quando vê uma pessoa necessitando, você não mede esforço. Você está entendendo, missionário? Você não mede esforço. Você muitas vezes não tem mesmo nem o que gastar. Você muitas vezes apenas tem 5 reais no bolso, 2 reais. E ali você vê o irmão precisando de Deus. Eu vou tirar do meu próprio filho, da minha própria boca e vou dar ao irmão. Aleluia. Você que quando vê o padecendo, necessitado, você se dói quando você não pode ajudar. E aí eu imagino Jesus dizendo a João, João, essa é a visão que você tem que ter no Evangelho. Continue com esse amor que você tem no coração. Ei, crente, continue com o amor no seu coração. A visão do Evangelho é amor. É você amar ao próximo de todo o teu coração. E agora ali eu imagino Jesus chamando Tomé. Vem aqui, Tomé, por favor. Tomé, você está vendo as minhas cicatrizes? Você está vendo o buraco dos pregos da cruz? Aleluia, é para você mesmo, crente. É para você. Eu imagino Jesus dizendo, você está vendo o buraco? Os pregos que foi pregado lá na cruz por mim. Aleluia, por você. Jesus foi pregado na cruz, foi por você, aleluia. E eu imagino ele dizendo, você está vendo o buraco na minha mão? Você está vendo a prova que eu fui pregado na cruz e ressuscitei por você? Aleluia. E ele está dizendo, Tomé, você tem que crer, aleluia. Irmão, você na sua caminhada, você tem que acreditar no Deus que talvez você nunca ouviu Ele falar no seu ouvido. Um Deus que talvez você nunca falou face a face.
Mas você tem que ter uma certeza na sua caminhada. O Deus que você fala, que você conversa lá no seu íntimo, no cantinho da sua cama, é o Deus que lhe ouve. É o Deus que lhe dá livramento todos os dias. Aleluia. E agora ele dizendo a Tomé, Tomé, você tem que crer. Você tem que acreditar, crente. Por que é que você só pede e você não acredita? Quem tem que acreditar no seu milagre? Quem tem que acreditar no seu milagre? Não é a sua mãe, não é o seu irmão, não é o seu pai. É você. Você está me entendendo? É você que tem que acreditar no seu milagre. E agora Jesus, pegando com grande autoridade para os seus discípulos, ensinando muitas coisas que eles iriam precisar. Jesus também sabe que é chegada a hora, vai chegar a hora dele subir aos céus. Jesus sabe, Jesus sabia. Mas em Atos capítulo 1, no versículo 4 e 5, vai dizer da seguinte forma: Jesus, outras palavras eu vou falar. Jesus chama os seus discípulos e lhe dá uma grande ordem. Uma ordem bem importante e interessante para que você já entendeu o tema dessa noite. Seja cheio para o novo tempo. Não esqueça. Seja cheio para o novo tempo. E aí Jesus chama o discípulo e diz: olha, não saia de Jerusalém, para que a promessa que você ouviu venha a ser cumprida. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois desses dias. Aleluia. E ali de momento eu não entendi o que era que Jesus queria falar conosco nessa noite. E ali Jesus me mostrava: não saia de Jerusalém. Vocês estão entendendo? Vou falar, observa. Não saia de Jerusalém. Você está entendendo, José? Olha, Jesus dizia aos discípulos: não saia de Jerusalém. Aleluia. Não saia de Jerusalém, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Não saia de Jerusalém. E aí Deus estava dizendo para mim e para você: você está jejuando, você está orando, você está na brecha. Não pare de orar. Não pare de jejuar. Você está buscando, não pare de buscar. Pois o seu pastor, o missionário, o presbítero, não importa quem foi, ele batizou com água, mas ele lhe batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Não saia da brecha, crente. Você está jejuando, você está consagrando esse dia todo. Você fez um propósito com Deus. Deus, eu vou fazer isso, Deus, mas para o glória do Senhor, faz isso na minha vida. Ele está dizendo nessa noite: não saia da brecha, não saia de Jerusalém, não saia de Jerusalém, que a promessa vai ser cumprida. E agora Jesus continua falando aos seus discípulos. Mas aí em Atos 1, capítulo 9, 10 e 11, vai dizer que é chegada a hora. E Jesus sobe aos céus. E aqueles discípulos, a Bíblia vai dizer que eles estão fintados olhando para o céu. E agora eu imagino eles assim de joelho. Jesus está subindo, eles olhando. E eles olhando: Jesus, Jesus, não vai embora. Eu imagino eles dizendo: Jesus. E a Bíblia vai dizer que chega 2 varões vestidos de branco. Imagino eu que naquele momento eram 2 anjos com espada de fogo, que vinha falar com grande autoridade do lado daqueles homens e vinha dizer: por que estáis olhando para o céu, galileus? Não está vendo esse Jesus que subiu? É o mesmo que há de vir. E ali eu não entendia: Deus, o que é, Deus? Nós temos que olhar para o céu, Deus. Nós não temos que olhar para o céu? É ou não é, irmão? Nós temos que visar o céu, né? Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que visar o céu ou não? E ali Deus me mostrava: mas por que, Deus? Tem essa interrogação do anjo dizendo: por que estáis olhando para o céu, Galileu? Por quê? Não era lícito olhar para o céu? E ali agora Deus me mostrava: olha, presta atenção. A promessa foi feita: não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E o tema da noite é: seja cheio para o novo tempo. Seja cheio para o novo tempo.
E agora aqueles varões estão olhando para o céu, olhando Jesus subindo. E aqueles varões vestidos de branco dizem: por que estás olhando para o céu? Ei, crente, por que estás olhando para o céu? A promessa não foi feita? A promessa não foi feita? Quando nós estamos olhando para o céu, é sinal que estamos: Deus, eu estou te esperando, eu estou esperando. Mas quando dobramos o joelho e baixamos a cabeça, é porque estamos dizendo: Deus, eu acredito, Deus, eu vou perseverar, Deus, eu vou te buscar. Aleluia. E aqueles homens não estavam fintados na promessa, eles estavam apenas olhando para o céu, esperando receber. E é tanto que ele saiu da posição. Quando você fica apenas olhando para o céu: Deus, eu vou receber, a promessa foi feita, ela vai ser cumprida na minha vida, você vai acabar saindo da posição de Deus. E você vai chegar ao ponto que não vai receber a promessa e vai ser frustrado. E a Bíblia é bem clara em dizer que depois daquele momento em que os varões falam aos galileus que não era para ficar apenas olhando para o céu, a Bíblia vai dizer que eles vão para Jerusalém, ou seja, eles voltam para a posição. Eles vão para a posição da promessa. E agora que eu vou começar em Atos 2. Aleluia. E a Bíblia vai dizer no versículo 1: e cumprindo-se no dia de Pentecostes, e todos estavam reunidos no mesmo lugar. O dia de Pentecostes, ou conhecida também como a festa das colheitas, é onde o povo anualmente celebra uma festividade muito conhecida em Jerusalém, em Israel, em que eles celebravam e agradeciam a Deus pela colheita. E ali eles estavam celebrando aquela festa, eles estavam reunidos para celebrar. E a festa de Pentecostes, ela acontece 50 dias depois da Páscoa. E Jesus ressuscita no dia da Páscoa. E Jesus passa 40 dias na terra ensinando acerca do reino aos seus discípulos. Então é óbvio que em apenas 10 dias que Jesus tinha subido ao céu. Ou seja, estava recente a promessa. Aleluia. Estava recente a promessa. E a Bíblia vai dizer que de repente veio do céu. Aleluia. O que vai descer hoje aqui vem do céu. E só vai estar apto a entender o que Deus vai fazer hoje aqui quem estiver apto a ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas vão se perguntar: Deus, eu não entendi. Tem pessoas que vão sair daqui dizendo: eu não entendi. Deus não falou comigo. Deus não fez nada. Agora eu vou lhe perguntar: você está apto a ouvir a voz de Deus? Você está na posição? Você está em Jerusalém? Quem estiver em Jerusalém, dê um glória. Então você vai entender o que Deus quer falar nessa noite. Se você não estiver em Jerusalém ainda, tem tempo. Se você não estiver em Jerusalém, tem tempo de você estar na posição. Tem tempo de você chegar à posição, pois o culto não acabou ainda. Aleluia. E ali a Bíblia vai dizer que veio um som, veio do céu, um som como de um vento. Apaga essa luz aí, por favor. Apaga essa luz aí. Aleluia. Peça aos irmãos que fiquem de pé. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que